Fala rapaziada, na aula de hoje iremos aprender quais são os conceitos básicos de a gente fazer uma abordagem para o nosso cliente, certo? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes de todo meio que você for trabalhar, seja ele qual for o seu padrão de cargo, seja barbearia, seja funcionário de outra empresa, seja ele qual for, certo? Não é de hoje que a gente vem vendo que o brasileiro ele é muito mal atendido no seu emprego, no seu estabelecimento. Então, a barbearia a gente tem que ter uma certa disciplina para a questão do atendimento. Então, é fundamental você atender bem o seu cliente, certo? É, já fui em várias barbearias, certo? Não só barbearia, mas outros locais de trabalho que até o bom dia o cara não fez para mim, tipo, bom dia Leandro, bom dia não sei o que, tudo bem? Então, isso é o básico que a gente tem que ter para atender nossos clientes. Então, no curso aqui eu vou ensinar você a abordar o cliente de forma correta, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, o que devo fazer quando o meu cliente chega na barbearia? Primeira coisa, você vai dar bom dia, né? Se tiver de dia, ou boa tarde se tiver de tarde, enfim. Na hora que ele chegar, você tem que abordar ele com bom dia, boa tarde, tudo bem, pega na mão dele. Importante saber o quê? Você tem que saber o nome do seu cliente, certo? Não chame ele por parceiro, colega, alguma coisa do tipo. Sempre fale o nome dele, porque dá uma credibilidade a mais. Na mente dele, ele vai absorver uma coisa bem melhor do que o simples parceiro, entendeu? Então, tente chamar pelo nome dele, ok? Então, o cliente chegou na sua barbearia, bom dia fulano, tudo bom? Tudo bem? Se você tiver com alguém cortando o cabelo, você pede para ele aguardar, pede para ele ficar à vontade. Imediatamente você vai fazer o seguinte: ele chegou, você abordou dessa forma, bom dia, pode ficar à vontade. Se tiver disponível café, você pede a ele, ó, pode ficar à vontade, pode tomar um café, beber uma água. E a questão também do Wi-Fi, né? Que é sempre importante nos dias de hoje. Então você vai automaticamente oferecer o Wi-Fi. Ou seja, o cliente ele já teve o bom dia, você perguntou como ele está, tudo bem, tal. Você ofereceu café, você ofereceu água e o Wi-Fi. Então, 5 pontos que o cliente já teve assim que ele chegou na sua barbearia. Então, o que acontece? Na mente do cliente, até se ele não for cliente seu, se for a primeira pessoa que chegou para cortar e você não conhece, esse cliente ele vai se sentir mais à vontade, certo? Na sua barbearia. Então, muitas das vezes o que acontece? Já chega cliente que chega, dá bom dia para você, você faz esse todo atendimento, mas ele fica tipo olhando para as paredes para ver onde está assim o Wi-Fi, fica com medo de perguntar alguma coisa a você, entendeu? Então, nesse curso a gente tem que explicar justamente esses métodos fundamentais para você que quer ser um barbeiro de sucesso. Então não adianta o cliente chegar na sua barbearia, você dar bom dia e descartar ele. Ele tem que ser a pessoa mais importante na barbearia para você, porque é dele que você vai fazendo o seu salário decorrer do mês. Então, vamos lá. Primeiro passo, como a gente já havia falado, bom dia, tudo bem, pode entrar, pode ficar à vontade, toma uma água, toma um café, tem a senha do Wi-Fi, pode ficar à vontade. Então, isso aí o cliente tem que ter e isso você tem que passar para o cliente, certo? Segundo, a questão de quando você estiver cortando o cabelo do seu cliente, é importante você apenas dar exclusividade para ele. Ou seja, acontece muitas das vezes nas barbearias o que?
O cliente está cortando cabelo, você está cortando o cabelo do cliente e seus outros clientes estão querendo puxar conversa com você, com o barbeiro. Então, o que acontece? Você deixa de dar prioridade para o cliente e fica dando prioridade para os clientes que estão na espera. Então, isso passa uma má credibilidade para o cliente, ele não vai se sentir à vontade, entendeu? E muitas das vezes você até pode perder o cliente por conta disso. Então, é extremamente importante a gente saber e tocar nesses pontos. O cliente chegou na cadeira, exclusividade apenas para ele. Se chegar outro cliente, você aborda do mesmo jeito, mas deixa ele lá naquele canto e fica só com o seu cliente, dando exclusividade para ele, ok? Vamos lá, terceiro ponto, da forma que a gente vem trabalhando nos vídeos anteriores, né? Você tem que ter uma conversa com o cliente, você tem que puxar assunto com o cliente, mas vai depender dos assuntos. Tem 3 tipos de assunto que eu não gosto de falar com os meus clientes, certo? Que é tocar em assunto de futebol, ok? Assunto de religião e assunto de política, entendeu? Então, futebol, beleza, eu vou tocar em assunto de futebol. Às vezes você perde cliente com isso, certo? Por quê? O seu cliente é vascaíno e você é flamenguista. E muitas das vezes você não sabe se o seu cliente torce para outro time. Mas, como tem muito fanático, então ele vai se sentir de uma certa maneira ofensivo. A não ser que você saiba dosar essa conversa. Ou seja, você venha conversar com ele de uma forma bem mais indireta, entendeu? Não diretamente, para não querer ter atrito ou aflito com a questão de rivalidade, certo? Então, esse é um ponto que também clientes, não todos, mas a maioria dos clientes, eles podem sim deixar de cortar cabelo porque você torce para um time, ou então porque você está conversando de uma questão de time, de esporte, que para ele provavelmente não seja tão agradável, certo? E também a gente vai a questão da religião, certo? Então, independentemente de religião ou crença, sempre não é bom a gente tocar de religião, a não ser que o cliente fale alguma coisa, você apenas faça um complemento, mas não entre aprofundando essa questão de religião, que também é uma coisa que vai mexer com você, então vai ter um atrito, então os dois não vão encaixar uma conversa adequada, certo? Da mesma forma é o que? Da mesma forma é política. Fulano vota em fulano, não sei o que, vota em não sei o que. Então, também não vai gerar uma conversa boa, entendeu? Então, o cliente, quando ele está na sua cadeira, ele quer o quê? A sua atenção. Então, ele não quer mais problemas, porque muitas das vezes o quê? Ele já vem com problema de casa. Então, você pode criar um problema a mais para o cliente. Então, são esses 3 pontos que não devemos tocar. E se por um acaso você queira tocar nesses assuntos, tente tocar nesses assuntos de uma forma bem mais indireta, certo? Que não venha constranger, que não venha, que o seu cliente não venha desistir da sua barbearia, do seu corte, certo? Então, já falamos do atendimento, certo? Que é o essencial. Falamos da questão de política, das 3 coisas que não devemos falar para o cliente, certo? E basicamente é isso, galera. Então, reveja o conceito, como vocês estão fazendo a questão do atendimento, porque é muito importante, galera, é muito importante o atendimento. Porque às vezes você pode até deixar uma marquinha, seu cliente até, muitas das vezes ele não gostou um pouco do corte ou do acabamento, uma coisa e outra, mas se você atender o cliente de forma correta,
colocando todos esses pontos que eu citei aqui, com certeza esse cliente vai voltar próximo mês, próximo a 15 dias, porque ele gostou do que? Do atendimento. Então, o pessoal, muitas barbearias, ele não tem um atendimento adequado, um atendimento profissional. Então, você atendeu bem o cliente, você já vai ganhar aquele cliente automaticamente. Por quê? Vamos lá. Barbearia que não atende bem e barbearia que atende bem. Certo? Então, fulano de tal corta na barbearia que não atende bem, porém essa barbearia faz um corte bom, certo? Então, esse fulano aqui vai vir para a sua barbearia, certo? A primeira vez que ele veio, então você fez o quê? Um atendimento todo, teve toda essa conversa com ele, ele se sentiu em casa, certo? E você fez um corte bacana. Então, na mente do cliente, o que é que ele vai fazer? Ele vai comparar o atendimento e o jeito que você foi tratado na barbearia que não atende bem com o jeito que foi tratado com a barbearia que atendeu melhor. Então, ele vai comparar e vai dizer, se naquele local eu fui atendido melhor, por que eu vou ficar nesse outro que tanto faz para mim? Entendeu? Então, você tem que se preocupar com o seu cliente, você tem que entender a dor do seu cliente, a necessidade que ele está passando. Porque eu costumo dizer o quê? Cortar cabelo não é só passar máquina, cortar a tesoura, enfim, você tem que passar um conhecimento, você tem que passar uma credibilidade para o cliente, porque muitas das vezes o cliente vem com uma certa impaciência, vem com um certo estresse. Então a barbearia, além de cortar cabelo, você tem que o quê? Passar uma tranquilidade para o cliente, porque é isso que ele precisa. Ele está ali para relaxar e não para ficar ouvindo coisas para estressar mais ainda a vida dele. Então isso vai ajudar bastante você, certo? Então na próxima aula a gente se vê. Absorva esse conteúdo, reveja os vídeos quantas vezes for necessário, certo? Então, galera, nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto.